Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. Já faz aí 3 meses aproximadamente que nós paramos essa série de exposições devido ao trabalho, devido a algumas novas atividades que nós estamos fazendo, estamos aí elaborando, mas agora iremos retornar para concluir essa série de exposições dessa extraordinária carta, uma carta maravilhosa que Lutero falou, escrevendo o seu comentário. Essa carta, eles citam a frase maravilhosa, abre aspas aqui, citando Martinho Lutero, grande reformador, né? Ele disse assim: Gálatas é minha epístola, eu me casei com ela. Gálatas é a minha epístola, eu me casei com ela. Falando que essa maravilhosa carta era a sua principal epístola. E ele fala isso no seu comentário da carta aos Gálatas. Nós concluímos, quem está acompanhando, se você não acompanhou ou não está acompanhando essa série de exposições, vai aqui na nossa playlist. Você vai encontrar lá todas as exposições que nós fizemos até agora dessa maravilhosa carta, e não só de Gálatas, mas também a exposição que nós estamos fazendo de Eclesiastes e as outras exposições que nós já concluímos, como a exposição de Zacarias, né? A exposição de Sofonias, Malaquias, Obadias, Judas, a carta de Judas, enfim, várias exposições você vai encontrar aqui na nossa playlist. E a última exposição que nós fizemos dessa maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Gálatas, foi os versículos 21 a 31 do capítulo 4, onde nós abordamos e falamos sobre Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Inclusive, eu coloquei um tema na exposição, e o tema foi esse: quem é a sua mãe? Sara ou Agar? E Paulo usa essas duas mulheres, tá? Alegorizando uma parte das suas histórias, falando que Sara representa a nova aliança, Agar representa a antiga aliança. Quem está em Sara, ou que tem Sara como a sua mãe, são aqueles que foram libertos, aqueles que estão em Cristo, os livres em Cristo. E quem tem Agar como a sua mãe estão sob o jugo pesado, esmagador da lei. Logo, aqueles que seguem a lei, aqueles que seguem o jugo pesado e terrível da lei, têm como mãe Agar, a escrava. E o contexto histórico e cultural da carta aos Gálatas mostra que falsos mestres, falsos pregadores, que nós os chamamos, os estudiosos da carta de Paulo aos Gálatas, os chamam de judaizantes, que eram crentes, mas defendiam a lei de Moisés, falando que Jesus não era suficiente. Você tinha que cumprir toda a lei, você tinha que praticar circuncisão, tinha que ser circuncidado. Automaticamente, ao ser circuncidado, você tinha que guardar todas aquelas dietas que o judaísmo colocava em relação aos animais puros e impuros e por aí vai. Você tinha que observar, guardar todos os preceitos da lei, guardar os sábados. Não só o sábado semanal, mas os sábados cerimoniais e assim sucessivamente. Paulo falou sobre isso no capítulo 4. Eu gostaria só de citar aqui rapidamente para nós iniciarmos a exposição do capítulo 5, olha só, o capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo fala assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses, eles eram pagãos. Mas agora, versículo 9, que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês voltam? Ou como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos?
Versículo 10. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Eles estavam voltando para a lei. Esses falsos mestres, esses falsos pastores, pregadores que estavam criticando também Paulo, detonando Paulo, inventando fake news sobre o apóstolo Paulo, também estava massacrando, estava ali totalmente tirando do contexto a mensagem do apóstolo Paulo, fazendo os gálatas retornar à lei de Moisés, fazendo os gálatas retornarem ao jugo pesado da escravidão da lei. E eles começaram a se deixarem circuncidar. Eles estavam guardando aqui meses, dias, anos, observando o calendário judaico, das festas judaicas e assim sucessivamente. Por isso que Paulo se manifesta contra. E Paulo bate pesado em relação a essa situação. Paulo pega pesado aqui. E Paulo vai mostrar que a lei, que ele não é contra a lei, mas pelo contrário, a lei, ela serviu como uma estrada, como um caminho para Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei entrega-nos a Cristo. A lei fala que não salva ninguém, não pode justificar ninguém, não pode restaurar ninguém. Pelo contrário, a lei diz, olha, vocês precisam do Salvador, vocês precisam do Messias, restaurador, justificador. Então a lei nos conduz, como nos conduziu, a Cristo Jesus. Essa é a defesa de Paulo. Assista às exposições que eu fiz, o capítulo 3, está lá, muito claro e detalhado. E agora, no capítulo 5, tá? E essa é a última sessão dessa carta, Paulo passa da argumentação para a exortação. Até aqui ele argumentou que somos livres em Cristo. Inclusive esse é o tema da nossa exposição, né? Dos versículos de 1 a 12. Livres em Cristo. E somos filhos da mulher livre, a saber, Sara, e não da escrava, H. Agora, ele nos exorta a mantermos firme essa liberdade. A verdade estabelecida e vigorosamente defendida nos capítulos precedentes é agora aplicada à vida nos capítulos 5 e 6, no encerramento aqui da sua carta, né? Dessa maravilhosa carta. Os falsos mestres ali acusavam Paulo de ensinar um evangelho permissivo, que desembocava em anarquia religiosa. Olha só, Paulo refuta os seus opositores, mostrando que não tem vida desregrada. Aquele que depende da graça de Deus sujeita-se ao Espírito de Deus, vive na prática das boas obras e procura a glorificar a Deus, ou glorificá-lo. Consequentemente, o perigo não está no evangelho, mas no legalismo, naquilo que eles ensinavam. O texto em tela fala de duas religiões, a religião humana e a religião cristocêntrica, a religião da graça e a religião das obras, a religião verdadeira e a religião falsa. Paulo faz dois contrastes aqui, dois contrastes. O primeiro, entre os que praticam essas religiões, os versículos de 1 a 6, e o segundo, entre os que pregam essas religiões, que é os versículos 7 a 12. Destacamos aqui, iremos destacar, queridos, 4 pontos importantes na exposição do texto e apreço, os versículos de 1 a 12 do capítulo 5. Primeiro, escravidão, versículo 1. O segundo, legalismo, versículos 2 a 4. Terceiro, fé, versículos 5 e 6. E quarto, obediência, versículos 7 a 12. E vamos aqui agora iniciar a nossa exposição lendo a primeira parte, né, desses 4 pontos, que é o versículo 1. E Paulo começa assim, o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão, ou ao jugo de escravidão. Então,
Paulo ele começa essa sessão de maneira maravilhosa, grandiosa. Eu estou usando a versão dessa série de exposições NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. E aqui está o grito de dependência. Aqui está o grito de emancipação. Aqui está o grito da liberdade. Aqui está o grito que ecoa. Esse grito que Paulo deu ecoa há 2000 anos. E esse grito ecoa da cruz de Cristo, que ele nos emancipou, ele nos libertou. E essa carta é tão necessária, a exposição dela, a pregação sobre ela é tão necessária, porque o que tem de gente hoje que se converteu a Cristo, é crente, mas não tem consciência dessa liberdade, vive escravizados por líderes do mal, líderes mal intencionados, preso a eles, na igreja deles, sendo servo deles, servem a homens e pensam que estão servindo a Deus. São escravizados por usos e costumes. Eu sou da Assembleia de Deus. Pela graça e misericórdia, nós somos presbíteros. O presbítero aqui na Assembleia de Deus em São Paulo. Tá? E a minha igreja, a Assembleia de Deus, por muitos anos, quando nasceu, no seu nascedouro, ela foi uma igreja legalista. Muitos homens de Deus que eram zelosos, e nesse zelo exagerado, nessa santidade exagerada, magoou, maltratou muita gente por causa de usos e costumes. E nós pregávamos, esses pastores pregavam. E muita gente foi disciplinada porque cortou o cabelo, porque foi à praia. Olha só que loucura, gente. Porque usou uma bermuda. Se pegasse alguém de bermuda, de short na rua, era disciplinado. Olha que loucura. Tudo isso era um legalismo. Mas graças a Deus, que os pastores entenderam que muita coisa não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Televisão era pecado, não podia ter televisão em casa. Minha mãe pegou essa época. Tá? Se o pastor fosse na casa de um irmão e pegasse até uma televisão, alguém com TV, era disciplinado. Que a televisão era a imagem da besta. Olha só que loucura. Então, graças a Deus que os pastores reconheceram os exageros. Eram homens de Deus, eram sérios, mas eles, devido a esse exagero, essa exacerbação, fizeram coisas terríveis e erradas. E muitas pessoas saíram da igreja, foram disciplinadas por causa disso. E aqui, esse contexto, o contexto histórico-cultural dessa carta e o grito de Paulo é contra os falsos mestres, que estavam tentando escravizar os Gálatas, ali os crentes da região, ou das regiões da Galácia, a voltar à lei, a voltar à circuncisão, a voltar às tábuas de pedra, a voltar a Moisés, a voltar ao Sinai. E Paulo fala, não, vocês não estão em Moisés, vocês não estão no Sinai, vocês não estão na lei, vocês estão em Cristo, porque a lei, ela é boa, ela é santa, ela é perfeita, conforme ele fala no capítulo 7 de Romanos. Só que a lei serviu para apontar para Cristo. A lei nos leva em Cristo. E com essa informação, com essas assertivas, Paulo grita, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E liberdade não é libertinagem. Liberdade não é o direito de você fazer qualquer coisa. Porque acusava Paulo. Então, já que eu estou em Cristo, eu posso pecar, eu posso viver na gandaia, da bebedeira, na orgia. Já que eu estou na graça, Paulo fala negativo. Eles estavam deturpando a mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo. Porque liberdade não é libertinagem. A liberdade aqui está em Cristo. E o cristão sabe o que deve e não deve fazer. Por isso que, a partir do versículo 16 do capítulo 5 aqui, Paulo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Nós iremos chegar lá quando expormos, sobre esse importante e conhecido texto, Gálatas capítulo 5, do 16 em diante, onde ele fala dessa natureza, da natureza pecaminosa e da natureza restaurada.
e quais são as obras de ambas. Então, Paulo grita, e nós estamos gritando juntamente com ele. Estamos exclamando juntamente com ele. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, se você sabe que você foi liberto, por isso, permaneçam firmes, irredutíveis, e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. O contexto aqui envolve, como eu falei, a lei de Moisés, a volta à lei de Moisés, se circuncidar. Para você fazer parte do povo de Deus, diziam os mestres, os falsos mestres, vocês devem se circuncidar, porque Abraão, o pai da nação judaica, foi circuncidado. Todos os filhos de Deus foram circuncidados. Olha, Moisés foi circuncidado. E toda a geração dos filhos de Israel no Antigo Testamento foram circuncidados. Então vocês devem também se circuncidar. Se vocês não fizerem isso, vocês não são filhos de Deus. E eles começaram a ceder à pressão dos falsos mestres. Esse é o contexto. Agora, trazendo para os nossos dias, quem sabe você está vivendo na escravidão, numa igreja legalista. O que é uma igreja legalista? Que coloca normas, regras, padrões que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha, para você ser salvo, você tem que usar tal roupa. Você tem que usar tal cabelo. Você não pode usar isso. Você não pode usar aquilo. E a palavra de Deus é esquecida. Se você vive numa igreja dessa, uma igreja legalista, com líderes legalistas, que não pregam a palavra de Deus, só pregam usos e costumes, coisas idiotas, tolas e desnecessárias, saia dessa igreja. Porque foi para a liberdade que ele te libertou. Jesus não libertou você para ficar num jugo de escravidão. Jesus não libertou você para ficar preso em determinadas regras e normas. A regra nossa é a palavra de Deus. A régua que mede o nosso comportamento cristão, a nossa vida cristã, a nossa ética cristã é a palavra de Deus. Não são usos e costumes, queridos. É claro que o crente sabe a roupa que deve vestir. O crente sabe que não pode fazer determinadas coisas. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. O crente sabe. E ele sabe viver essa liberdade. E a liberdade tem limite. Assim como as leis no nosso país. Se eu desobedecer a lei, eu vou ser preso, eu vou ser multado. Tem limite. Então, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Por isso, nós devemos permanecer firmes nessa liberdade. E não se submeter de novo ao jugo da escravidão dessas igrejas, desses pastores, desses líderes legalistas que querem escravizar você e estão escravizando por muitos anos, as suas ovelhas. Então, isso aqui é importante, isso aqui é maravilhoso, porque Paulo fala, em primeiro lugar, que antes de Cristo, de conhecer a Cristo, nós éramos escravos, mas agora estamos libertos. Em segundo lugar, nós fomos libertados, como eu falei aqui, em Cristo Jesus, quando Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós alcançamos nossa liberdade não por nós mesmos. Nós fomos libertados, ou não fomos libertos por causa de regras e normas em relação à lei. Não, foi Cristo que nos libertou. Foi Cristo que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. É interessante que John Stott, no seu comentário aqui, a mensagem de Gálatas, uma obra maravilhosa, que eu sempre estou usando também aqui como auxílio para essas exposições, ele diz que, e ele vê Cristo, e ele tem razão, quando vê Cristo como o libertador, a conversão como um ato de emancipação, e a vida cristã como a vida de liberdade. Essa liberdade cristã é a liberdade de consciência, liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei, com a intenção de ganhar o favor de Deus. Olha só.
É a liberdade da aceitação divina e do acesso a Deus, o acesso a livre a Deus, por intermédio de Cristo. João Calvino, ele argumenta acertadamente que somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Paulo fala no capítulo 3, versículo 13. Porque Cristo anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sob pena de morte eterna, e também porque Cristo nos resgatou da tirania do pecado, de Satanás e da morte. Essa palavra liberdade tem várias conotações. Eu poderia trabalhar aqui só no versículo 1, mas vamos avançar. Vamos avançar. Liberdade, você foi livre. Você está livre. Tá? Você tem acesso a Deus. Você não precisa de normas, de padrões, de regras, de comportamentos para se chegar a Deus. Não. Cristo te libertou. Cristo te emancipou. Cristo, você recebeu a carta de alforria. Você está livre em Cristo. Você tem acesso a Ele em qualquer lugar, em qualquer hora. Que você clamar, que você estender suas mãos, Deus vai te ouvir por meio de Cristo, porque Ele é seu advogado. Ele é o seu sumo sacerdote eterno. Ele está intercedendo por você a Deus. Então fique com essa palavra. Coloque essa palavra todos os dias na sua mente. Eu estou livre, eu estou liberto, porque Cristo me emancipou. Cristo me libertou e eu tenho acesso livre, direto a Ele. Não preciso de pastores, no sentido de me levar até Deus. O pastor não é sacerdote. O seu líder espiritual não é sacerdote. O pseudo-apóstolo não é sacerdote. O seu pseudo-bispo não é o sacerdote. Não. Nossos pastores nos ajudam, nos ensinam, pregam a palavra de Deus, mas eles não são pontes, ou as nossas pontes, até chegar a Deus. Não. Você tem um acesso direto. Você tem um acesso livre, porque foi para a liberdade que Ele te libertou. Então, depois de Paulo falar sobre isso, sobre a liberdade, ele vai falar do legalismo agora, do poder da falsa religião, do falso evangelho, do outro evangelho, conforme ele fala na sua exposição no capítulo 1. O falso evangelho. Existe o evangelho de Cristo, o verdadeiro, e existe o evangelho contaminado. Existe o evangelho falso. Existe o evangelho que só tem aparência. É o evangelho legalista. É o evangelho da fake news. É o evangelho que trabalha para escravizar, trabalha para deixar um crente preso, engessado, circunscrito, amarrado a esse falso evangelho. E quantos líderes têm pregado e anunciado esse outro evangelho, esse falso evangelho? E dos versículos 2 a 4, nós temos a segunda divisão desse importante capítulo, né? Desses importantes versículos, versículos de 1 a 12. E a segunda divisão é essa, é o legalismo, que é vivendo fora da esfera da graça. É a pessoa se esforçando, suando, ralando para ser salvo, não depositando a sua fé e a sua confiança em Cristo. Olha os versículos 2 a 4. Paulo fala assim: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Vocês não dependem mais da graça de Deus. Vocês estão dependendo dos seus méritos, dos seus esforços. Vocês estão ralando, suando para cumprir regras, preceitos, normas, e esqueceram daquilo que Cristo fez por vocês, esqueceram da cruz de Cristo, estão jogando pedra na cruz, estão cuspindo na cruz, estão escarrando da cruz de Cristo. E aqui Paulo expõe a falsa religião. Paulo tira a máscara, Paulo puxa a cortina e Paulo revela o que a falsa religião faz.
O que o falso evangelho faz, que é escravizar. A pessoa vive numa escravidão, a pessoa não é feliz, não tem felicidade. Ela vive oprimida, ela vive numa opressão terrível. É uma pessoa desgraçada. E aqui não é um palavrão, querido. Desgraçado é uma pessoa sem graça. Desgraçado é uma pessoa sem graça. Logo, os Gálatas estavam saindo da graça de Jesus, estavam vivendo agora em uma desgraça, porque saíram da graça, caíram da graça, eram desgraçados, estavam expelindo, estavam escorraçando, tirando a graça de Deus, porque eles estavam retornando ao judaísmo, à lei, a Moisés. Que texto maravilhoso! E aqui nós iremos aprender algumas lições, porque o apóstolo Paulo aqui está refutando com veemência a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. Em outras palavras, 50% Cristo faz, 50% eu faço. Tem gente que vive assim, tá? Se eu cumprir determinadas regras, normas, fazer certas coisas, eu vou obter o favor de Deus, porque eu sou um bonzinho, eu sou um santinho. Então Deus faz 50% e eu faço 50%. Não, isso é fake news, isso é o falso evangelho. Não, se eu cortar o cabelo desse jeito, ou se eu não cortar o cabelo, se eu usar saia, se não usar saia, se eu não usar maquiagem, se eu usar maquiagem, se eu cumprir essas normas, esse padrão, porque em muitos lugares, em muitas denominações, a salvação é padronizada. Se você seguir aquele padrão que o líder colocou, instituiu, normas, regras, eu vou ser salvo. Se eu fugir daquele padrão, eu vou para o inferno. Eu estou perdido. Eu estou numa situação complicada. Não! Isso é uma salvação que não acontece por meio de Cristo. Porque Cristo é só um subterfúgio. Ele coloca Cristo, mais outros ingredientes para acrescentar, para tentar moldar a sua salvação. Isso é um erro. Então Paulo aqui está refutando. A salvação, ela é exercida. A salvação, ela é completa e foi completada por Cristo, 100%. Não adianta você querer acrescentar nada à salvação. Então, Paulo está refutando com veemência a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. E o William Hendrickson, e eu tenho aqui o comentário dele de Gálatas, diz que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. A obra de Cristo na cruz foi completa, cabal e suficiente. Acrescentar o esforço humano ao sacrifício de Cristo como base para a nossa salvação é uma afronta à graça de Deus. Paulo usa aqui três frases para descrever as perdas que o cristão sofre quando deixa a graça e se volta para a lei. Deixa a graça e volta para Moisés. Deixa a graça e volta para as tábuas de pedra. Volta para o Sinai. E olha só, primeira frase. Cristo de nada vos aproveitará. O versículo 2. A segunda frase. Está obrigado a aguardar toda a lei. Versículo 3. E Paulo também fala aqui, ó, que a terceira coisa. De Cristo vos desligastes. Que é o versículo 4. E isso nos leva à triste conclusão. Da graça caístes, ou decaístes, que é o versículo 4. Aquele que quer viver por esforço humano, suando, ralando para obter a sua própria salvação, excluindo Cristo, excluindo a liberdade e optando em viver em um regime de escravidão, de opressão, está caindo da graça. Porque cair na graça no contexto é não depender de Cristo. É não depender do favor de Cristo. É não depender dos méritos de Cristo. Tá? Então, nós chamamos aqui a atenção, rapidamente, eu vou correr por causa do tempo, nós chamamos a atenção para esses 3 pontos destacados por Paulo. Tá? Em primeiro lugar, a salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 2, quando Paulo fala: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar,
Cristo não terá valor nenhum para vocês. Por quê? Porque a circuncisão agora é no coração. A circuncisão é interna, é espiritual, é a remoção do pecado. A circuncisão não é mais no órgão sexual masculino, aquela cirurgia de fimose. Não. A circuncisão aponta para a fé em Cristo. A circuncisão apontava para a restauração, para a regeneração. O símbolo da inserção e da inclusão ao judaísmo, no povo de Deus, ou ao povo de Deus no Antigo Testamento, era por meio da circuncisão. Mas a circuncisão, ela agora acontece, não mais, como eu falei, no órgão sexual masculino, mas ela é interna, ela é no coração. Conforme Paulo fala no capítulo 2, os versículos 25 a 29, da sua maravilhosa carta, que ele vai trabalhar também esse tema da justificação pela fé, a sua poderosa, extraordinária carta aos romanos. A circuncisão é interna, é no coração. Por isso que Paulo está falando, se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. É como se vocês tivessem, ou é como vocês olhar para Cristo e falar assim, olha, o Senhor não é suficiente, a salvação não é suficiente, a graça não é suficiente, eu vou acrescentar aqui, eu vou acrescentar algo, e esse algo que eu vou acrescentar eu vou me circuncidar, eu vou voltar a Moisés, vou voltar a lei, porque o Senhor só fez 50%, e eu preciso da circuncisão, eu preciso da lei, eu careço da lei para completar os outros 50%. Isso é um engano. Isso é um engano. Toda religião falsa coloca Cristo, tá? E outras coisas para acrescentar, para tentar mudar o verdadeiro evangelho e a verdadeira graça de Deus. E Paulo está falando, não faça isso. Se você fazer isso, você está falando para ele, Cristo Jesus, que ele não serve, que ele não é 100%, que ele não fez, não realizou a sua obra expiatória, vicária, na cruz do Calvário. Essa obra não foi completa. Então, Cristo, você fazendo isso, observando normas, regras, tá? Coisas que esses líderes malucos colocam para você cumprir, é como se Cristo não tivesse valor nenhum. E de fato, e quantas pessoas precisam ouvir essa expressão, essa frase? Liberdade, querido, você foi livre. A falsa religião traz um outro evangelho, um novo evangelho, o evangelho contaminado, o evangelho falso, o evangelho que propaga notícias falsas o tempo todo. Então é a primeira coisa que você deve ter em mente. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Olha só, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de acordo com Donald Guthrie, no seu comentário da carta aos Gálatas, Paulo quer dizer aqui que se a circuncisão for uma necessidade para a salvação, a obra de Cristo será insuficiente. E assim, não teria então proveito para aqueles que confiam na circuncisão. Colocando a questão em outros termos, os gentios que se submetem à circuncisão estão realmente se submetendo a um sistema legal do qual Cristo os libertou. Desfazem a sua obra e, de fato, anulam a mensagem essencial do Evangelho. Olha só, estão anulando a mensagem essencial do Evangelho. Então você vê aqui, os falsos mestres estavam insistindo, pregando a circuncisão. A circuncisão não era simplesmente uma operação física, nem um rito cerimonial, mas um símbolo teológico. Representava um tipo especial de religião, isto é, a salvação por meio das obras, em obediência à lei. O lema dos falsos mestres era: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Conforme lá o capítulo 15
versículos de 1 a 5, de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira convenção da igreja, sobre esse assunto, sobre a circuncisão. Eles estavam declarando que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. Moisés precisava concluir o que Cristo havia começado. Olha a loucura, olha a loucura. Então, a salvação pela lei anula completamente a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão, conforme Paulo fala no capítulo 2, versículo 21 dessa carta. Em segundo lugar, a salvação pela lei exige obediência total à lei. Olha o versículo 3, quando Paulo fala: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Conforme também ele fala no capítulo 3, que nós expomos. E se você não assistiu, assista a exposição do capítulo 3, onde Paulo fala sobre a lei e a graça. O caminho da lei e o caminho da justificação. O caminho das obras e o caminho da graça. Se você viver o evangelho falso, o evangelho legalista, uma falsa igreja, uma falsa religião, um falso líder, uma falsa pregação, você terá que cumprir todas essas regras, todas essas normas. E se você falhar em uma, você será disciplinado, você será cortado. E é impossível viver num sistema desse, sistema legalista, onde você tem que ser perfeitinho, onde você tem que cumprir tudo. Você esquece a palavra de Deus, você esquece a graça, você esquece Deus e começa a viver pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias regras, ou as regras que o maluco local lá da sua igreja estabeleceu e colocou. Então, em segundo lugar, a salvação pela lei exige obediência total à lei. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aqui no contexto, se vocês, Gálatas, estão se deixando circuncidar, voltando à lei, voltando a Moisés, e tudo aquilo apontava para Cristo, e vocês querem voltar de novo, vocês são obrigados a cumprir toda a lei. E Tiago fala no capítulo 2, versículo 10, que se aquele que quer viver debaixo da lei, do jugo pesado da lei, tá? E ele descumprir um só mandamento, ele será réu de todos os outros. É o que Paulo está falando aqui. Você quer viver pela lei? Você quer viver de regras? Você quer viver de normas? Você quer excluir Cristo do seu caminho? Você não quer viver da graça de Deus? Então você é obrigado a cumprir todos esses preceitos, todas essas regras, todas essas normas. E isso é impossível, porque vez ou outra, você vai descumprir, você vai errar, você vai falhar e vai se sentir culpado. A consciência pesada, meu Deus, eu não cumpri o propósito, eu não cumpri a campanha. O pastor estabeleceu lá 7 dias de propósito, 7 dias de campanha. O pastor mandou comprar rosa ungida, mandou comprar o sal grosso, mandou usar branco. Eu não comprei, eu não usei, eu não fiz aquilo. A sua consciência fica pesada, porque aqueles que vivem de normas, de regras, que não tem nada a ver com Deus, com sua palavra e com o evangelho, vive assim, opressivo. Vive uma vida desregrada, desgraçada, miserável, porque excluiu Cristo, excluiu a cruz, excluiu o sangue da aliança e não vive em liberdade, vive em escravidão. Então você quer viver em liberdade? Vive em Cristo Jesus, lê a Escritura, olha o que Paulo está falando aqui, serve para nós hoje. A salvação pela lei exige obediência total à lei, às normas. E não é isso que nós queremos. Vive em Cristo, porque a lei apontava para Cristo, nos conduziu a Cristo, o nosso Salvador. Isso aqui é interessante, isso aqui é importante. E em terceiro lugar, e a terceira frase que Paulo cita aqui, a salvação pela lei desemboca em tragédia irremediável. Olha o versículo 4, quando Paulo dá a sentença, ele fala assim: vocês que procuram
justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então, primeiro ele fala que se eles deixassem, ou se deixarem circuncidar, Cristo não teria valor nenhum. Depois ele fala, no versículo 3, que eles eram obrigados, se eles vivessem daquela forma, a cumprir ou a guardar toda a lei. E agora Paulo dá a sentença, que aqueles que vivem desse jeito, em sistemas legalistas, de regras, de normas e preceitos humanos, caíram da graça de Deus, porque abandonaram Cristo. Isso aqui é uma contrastação terrível de uma situação que muita gente vive. De Cristo caístes. De Cristo vocês foram desligados. Vós que procurais justificar ou se auto-justificar na lei, da graça caístes. Pode parecer que o que Paulo afirma aqui está em contradição com a doutrina da perseverança dos santos. Uma doutrina não só bíblica, mas também muito prezada por Paulo. Na verdade, não existe nenhum conflito. Paulo está falando sobre a perspectiva da responsabilidade humana. Viver sobre a égide da lei é viver fora da esfera da graça. Buscar salvação pelos ritos da lei é desligar-se de Cristo e decair da graça. Não há salvação fora de Cristo, nem a parte da graça. Logo, não há salvação para aqueles que tentam alcançar o favor de Deus por meio dos rituais da lei ou de qualquer sistema legalista. Não há. John Stott pondera que é preciso escolher entre a religião da lei e a religião da graça, entre Cristo e a circuncisão, entre Cristo e as normas, entre Cristo e os preceitos humanos. Não podemos acrescentar a circuncisão ou qualquer coisa a Cristo como uma coisa necessária à salvação, pois Cristo é suficiente em si mesmo. Se acrescentarmos alguma coisa a Cristo, nós o perdemos. A salvação está em Cristo, somente pela graça, somente pela fé. E nessa mesma linha, Adolf Paul, no seu comentário Esperança, né, da carta aos Gálatas, diz que não se pode estar ao mesmo tempo em dois andares de um prédio. Ou você está em um, ou está em outro. Quem escolhe o recinto da lei e da justiça pela lei, retira-se de sua posição na graça. Então, é uma autoexclusão. Eles estavam se auto-excluindo da graça de Deus e de Cristo. Por isso, estavam caindo. É a segunda subdivisão. Vamos para a terceira, porque o tempo está correndo aqui, meu Deus do céu. A terceira é a fé. É a fé. Vivendo na esfera do Espírito. Versículos 5 e 6. É a terceira subdivisão desse maravilhoso texto. Aí Paulo fala assim, versículos 5 e 6. Porque nós que fomos justificados, nós que fomos agraciados, nós que fomos libertos do regime da lei, da norma da lei, da égide da lei, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, não da lei. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nem aqueles que foram circuncidados, os judeus, e nem aqueles que foram circuncidados, os não-judeus, os gentios, aqui Paulo está falando, né? Tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tanto judeus como gentios, independente se foi circuncidado ou não, não importa, porque a circuncisão agora é espiritual, ela é interna. A circuncisão apontava para Cristo, mostrava a redenção em Cristo, mostrava a reconciliação, regeneração em Cristo Jesus. Então, essa é a proclamação de Paulo. Essa é a verdade que Paulo está mostrando aqui. Ele muda agora, dos versículos 5 e 6, para falar daqueles que vivem em Cristo, não foram persuadidos e não estão escravizados ou sendo escravizados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos falsos líderes. Interessante. Paulo faz o contraste entre o vós, dos versículos de 1 a 4, e o nós, no versículo 5.
entre a lei e a fé, entre a carne e o espírito, entre os crentes que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres e a escravidão da lei, e os crentes que se mantinham firmes na liberdade em Cristo Jesus. E nós iremos destacar aqui 2 pontos, rapidamente. O primeiro, quando olhamos para frente, vemos o futuro de glória. Vemos o futuro de glória. Porque Paulo fala assim no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O crente não confia em si mesmo, nas suas obras ou na sua observância da lei para a sua salvação. Pelo Espírito Santo, aguarda a esperança da justiça que provém da onde? Da fé. Não trabalhamos para a nossa salvação. Aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória por vir que nos é oferecida pela fé. Não é o que fazemos para Deus que nos garante ao céu ou o céu, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Quando olhamos para frente, vemos o futuro de glória. A segunda coisa, quando olhamos para o presente, vemos um compromisso de amor. Quando Paulo fala no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, o amor de Deus colocado em nossos corações. A circuncisão em si mesma não tem valor algum. Não nos tornamos mais aceitáveis a Deus por nos submetermos a ela, nem somos rejeitados por Deus por não a recebermos. Calvino aqui, ele assevera que no reino de Cristo, ou na igreja, a circuncisão com seus apêndices está abolida. James Hastings chama a atenção para o fato de que a verdadeira religião não consiste em coisas externas, como nomes e formas, comida e bebida, ritos e cerimônias. Por isso a luta de Paulo não era pelo rito em si, mas pela conotação teológica que os judaizantes estavam dando à circuncisão. Esses falsos mestres queriam complementar a obra perfeita de Cristo pela circuncisão, elegendo esse rito como condição indispensável para a salvação. Por isso que a circuncisão não é mais física, ela é interna, ela é espiritual, ela é no coração. Que maravilha! Que maravilha! Então Paulo fala da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor é o segundo ponto, ou melhor, o terceiro ponto, a fé vivendo na esfera do Espírito. E o último ponto é a obediência, que é vivendo na esfera da liberdade em Cristo Jesus, os versículos 7 a 12, que diz assim, e eu vou encerrar agora, porque nós já estamos aqui com 48 minutos de exposição. Meu Deus do céu. 7 a 12, o último ponto, obediência, vivendo na esfera da verdade. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá o dano ou a condenação. Mas isso, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Olha só o que Paulo fala. Aqui é o quarto ponto. A obediência, vivendo na esfera da verdade. Na parte final aqui, desse parágrafo, Paulo foca a sua atenção na influência perniciosa dos falsos mestres e volta suas barreiras contra eles de forma contundente. Agora o contraste é entre ele, o falso mestre que vos perturba, está no versículo 10, parte B, e eu, o apóstolo. É o apóstolo Paulo, que ele ensina a verdade de Deus. E John Stott, ele fala no seu comentário da carta aos Gálatas, né, que Paulo traça aqui todo o curso
da falsa doutrina. Primeiro, a sua origem. Segundo, o seu efeito. E terceiro, o seu fim. Ao mesmo tempo, Paulo se dirige aos crentes, convocando-os à obediência. E nós iremos destacar alguns pontos aqui. Pontos que são necessários. Primeiro ponto. Obedeça à verdade, porque a vida é uma corrida. Obedeça à verdade, porque a vida é uma corrida. O versículo 7, que Paulo fala assim, ó, vocês estavam correndo bem. A vida cristã, a caminhada cristã é uma corrida. O escritor também aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, vai falar a mesma coisa. A vida cristã é uma corrida. Nós estamos correndo. E nessa caminhada vai ter perigos, vai ter buracos, vão ter ali pedras para atrapalhar, mas nós temos que se desviar desses obstáculos para correr até a Jerusalém eterna, para correr até o céu, até a glória. E não podemos nos embaraçar com as artimanhas e com os problemas dessa vida, porque os problemas, as artimanhas, as heresias, o falso evangelho e as coisas que acontecem no decorrer dessa corrida, dessa caminhada, irão nos atrapalhar se nós darmos atenção para isso, a nossa caminhada, a nossa corrida. Porque Paulo exclama aqui no versículo 7, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? A verdade aqui é o evangelho, Cristo Jesus. Então, Paulo, ele foca, né, na caminhada cristã, ele está preocupado, o coração dele é de pastor, você vê a orientação pastoral, tá? E Paulo relembra aos crentes o começo da caminhada espiritual deles. Eles receberam Paulo como um anjo de Deus, capítulo 4, versículo 14. Começaram correndo bem a carreira cristã, mas os falsos mestres entraram na pista de corrida para tirá-los da pista onde estavam correndo, e os Gálatas perderam o rumo. Tá? Fritz Heinecker e Cleon Rogers dizem que o quadro é o de um corredor que deixou seu progresso ser bloqueado, ou que ainda está correndo, mas no curso errado. Olha só, os judaizantes lhes obstruíram a corrida. Os crentes foram impedidos de prosseguir nessa pista de corrida e perder a direção. Um corredor precisa correr segundo as regras. Não pode mudar de pista, não pode distrair-se, nem olhar para trás. Foi o que estava acontecendo com os crentes ali da Galácia. O segundo ponto que Paulo deixa aqui está no versículo 8. Obedeça à verdade, porque o falso ensino não procede de Deus. Olha o versículo 8, rapidamente aqui, para nós encerrarmos. Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês foram ludibriados. E isso não foi Cristo. Não foi Cristo que chamou vocês, que ludibriou vocês, que persuadiu vocês. Foram os falsos mestres. E a eles vocês não devem ouvir. Vocês devem rechachar. Vocês devem não só rechaçarem os seus ensinos, a sua teologia, o seu evangelho, que é o evangelho falso, é o evangelho da lei, é o evangelho de Moisés, é o evangelho das normas, das regras, mas vocês não devem ouvi-los, porque não veio de Cristo, não foi Cristo. O Cristo está usando eles para atrair vocês. Não, eles não dependem de Cristo, eles não são de Cristo, são falsos apóstolos, são falsos pastores. Por isso obedeça à verdade, porque o falso ensino não procede, não vem de Deus. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Versículo 8. Não vem de Cristo, não é de Deus. Fuja, não escute, não ouça. Em terceiro lugar, está no versículo 9. Terceiro ponto aqui. Obedeça à verdade, porque um pouco de heresia é suficiente para fazer um grande estrago.
Quando Paulo fala, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo deixa de lado a figura esportiva para usar uma linguagem da culinária. Deixa o estádio de corrida para entrar na cozinha. O fermento é o símbolo da hipocrisia, conforme Mateus capítulo 16, versículo 6 a 12. Também é o símbolo do pecado, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. E da falsa doutrina, aqui no capítulo 5, versículo 9 de Gálatas. O fermento, por menor que seja em quantidade, transmite sua acidez a toda a massa. Devemos ser muito cautelosos, não permitindo que uma imitação substitua a sã doutrina do Evangelho. Uma heresia não é algo inofensivo. Olha só, não é algo inofensivo. Uma heresia não é algo inofensivo. É como um pouco de fermento que leveda a massa toda, se espalha. Não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina. Não podemos transigir com a verdade. Não podemos fazer vistas grossas a esse fermento que se espalha muito rápido, que muitas vezes, de forma sutil e quase invisível, penetra na igreja para destruí-la. Então aqui, no versículo 9, o terceiro ponto é: obedeça à verdade, porque um pouco de heresia é suficiente para fazer um grande estrago. Se você não cortar, se você não colocar limites, se você não colocar o machado da verdade, vai acabar com a igreja, vai acabar com a comunhão dos cristãos com Cristo, com Deus. Então Paulo está alertando, num tom pastoral aqui, no versículo 9. A heresia, ela se espalha de maneira muito rápida, leveda toda a massa, acaba, destrói. Nós temos que acabar com ela. Quarto ponto está no versículo 10, parte A. E o quarto ponto é esse: obedeça à verdade por causa da confiança que os outros têm em você. Olha o versículo 10, parte A, quando Paulo fala assim: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Paulo confia não no homem, mas em Cristo, por meio do qual os crentes da Galácia vão romper com os falsos ensinos e voltar à sensatez da verdade, usufruindo a liberdade que já tem em Cristo Jesus. As pessoas nos observam, esperam que continuemos firmes na corrida da carreira cristã, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Então Paulo exclama aqui no versículo 10, parte A: tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Não deixem os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pregadores, ensinadores, persuadir vocês. Não deixem, não ouçam eles, expulsem eles daí. Expulsem eles daí. Expulsem esses bandidos, esses pilantras daí. Quinto lugar, quinta coisa, quinto ponto: obedeça à verdade, porque os falsos mestres serão julgados por Deus. Serão julgados por Deus, que é a parte B, ou a parte final do versículo 10, quando Paulo fala assim: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Por que continuo sendo perseguido? Paulo aqui está no versículo 11, né? O começo do versículo 11, quando ele fala isso, ele está declarando aqui e mostrando a hipocrisia dos falsos mestres. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, que é o versículo 10, parte B, até o versículo 12. E nós vemos aqui: os falsos mestres não ficarão impunes,
serão julgados, condenados, não apenas por um concílio eclesiástico, mas sobretudo pelo próprio Deus. E nós aqui destacamos mais algumas coisas e vamos encerrar aqui essa exposição. Eu até peço perdão pelo tempo aí, mas nós temos que detalhar para não ficar nenhuma dúvida para você que estará ouvindo essa maravilhosa exposição. O primeiro ponto: os falsos mestres serão julgados porque perturbam a igreja. O versículo 10, parte B. Segundo, os falsos mestres serão julgados porque espalham boataria sobre os ministros de Cristo. Eles difamam, eles caluniam, eles inventam inverdades, inventam fake news, destrói carreiras ministeriais de grandes homens de Deus. Está no versículo 11. Então eles serão julgados porque espalham boatos, fake news sobre os servos de Cristo, os verdadeiros. Terceiro, os falsos mestres serão julgados e condenados porque se sentiram ofendidos pela cruz. Versículo 11, parte B. Logo, quando Paulo fala assim, logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo pregou a cruz, anunciando que uma pessoa é justificada e aceita por Deus somente pela cruz de Cristo. Os falsos mestres ficaram ofendidos com essa pregação. Eles sustentavam que a morte de Cristo não era suficiente para tornar uma pessoa aceitável a Deus. Diziam que a cruz não era o bastante, era preciso algo mais. O argumento de Paulo, porém, é que a salvação pelas obras da lei é falsa. A salvação não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Cristo fez por nós na cruz. Então os falsos mestres serão julgados porque se sentiram ofendidos com a cruz, com a pregação da cruz, com o evangelho. Com o evangelho. Que coisa! E o último ponto está no versículo 12, e vamos encerrar aqui agora. Os falsos mestres serão julgados porque merecem condenação. Condenação. Olha o versículo 12. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Em outras palavras, já que eles querem, Paulo aqui está nervoso. Paulo aqui está indignado. Vocês aí que estão se deixando circuncidar por esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, pastores, tá? Seria bom que vocês se capassem. O grego, se você pegar o grego aí, de Gálatas, e você ler, esse é o tom de voz que Paulo está usando. Vocês estão se deixando aí, né, se cortar, vocês estão se cortando aí, deixando os falsos mestres cortarem vocês, circuncidarem vocês. Seria bom que vocês arrancassem tudo. Arrancassem todo o seu órgão genital. É isso que Paulo está falando. Porque as nossas traduções aqui são polidas, né? São polidas. Mas é isso que Paulo está falando. Seria bom arrancar logo tudo. Arranquem logo todo o seu órgão genital. Já que vocês estão se deixando circuncidar. Já que os judaizantes lutavam tanto pela circuncisão, Paulo deseja que eles apliquem a si mesmo uma circuncisão radical. Se capacem, né, a ponto de serem castrados e não mais gerarem filhos da escravidão. Paulo deseja que os falsos mestres virem suas facas contra si mesmos. O apóstolo expressa o desejo de que seus oponentes não parem apenas na circuncisão, mas cheguem à própria emasculação. Se capem. Façam isso, seus perturbadores do evangelho, seus miseráveis. E aqui nós temos esses 4 pontos que nós expomos para vocês. Nos versículos 1 a 12, que Paulo explica aqui, escancara, desmascara a falsa religião, o falso legalismo, aqueles que querem viver sob a lei, debaixo da lei, ou de normas, de regras e preceitos. E se vocês gostaram dessa exposição, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, perdoe pelo tempo. Eu acho a primeira exposição que eu faço, né, que passou aí de 1 hora, né? Normalmente minha exposição não passa de 30 minutos e 40 minutos. Mas essa aqui foi necessário. Tá bom? Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, comente se vocês gostaram ou não gostaram.
Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.